Boa noite. Graça e a paz. Amém, igreja? Saúda aí o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos agradecer o nosso Senhor Jesus, né? Vamos fazer algo diferente aqui. Vamos fazer aqui de 2 em 2. Dá a mão aí para o seu irmão, de 2 em 2 ou 3 em 3. Pode. Fecha assim, um círculozinho assim, vocês, de 2 em 2 e 3 em 3, né? E abençoa a vida do seu irmão, declara uma palavra de vitória na vida dele, neste momento, né? Usa os teus lábios para profetizar uma bênção em favor do teu irmão, em favor da família dele, em favor do ambiente ao qual ele está inserido. Abençoa o ambiente de trabalho do teu irmão, a família do teu irmão, né? Usa dessa autoridade que foi dado a você nesta noite e bendiga aí, também bendiga este ministério, cada departamento desse ministério, né? Abençoe a área ao qual você está inserido. Aleluias, glória a Deus, te adoramos, Senhor. Os nossos lábios é para te adorar, para glorificar, para exaltar o teu santo nome, ó Pai. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Nós damos graças a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada um aqui presente. Muito obrigado por esse momento de comunhão, ó Deus, aonde nós podemos bendizer, abençoar uns aos outros, ó Pai. Assim nós somos testemunhas do Teu Evangelho, assim nós somos testemunha dos Teus ensinamentos, ó Pai, aqui na terra, e nós estamos exercendo o nosso chamado, o chamado de bendizer, o chamado de declarar a bênção do Senhor em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daquelas pessoas que estão na nossa área de ação. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, aleluias, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vem e aquece os nossos corações, vem e aquece os nossos corações, Espírito Santo de Deus, com um amor genuíno, com um amor verdadeiro, com um amor que emana do céu, com um amor que emana da fonte do próprio Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, graças a Deus, aleluias, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, igreja, você ter esse momento de bendizer a vida do seu irmão, de declarar algo para ele, né? Para que venhamos todos ter uma semana abençoada, unidos no Senhor. Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. É importante que nós tenhamos em mente que para cada necessidade humana existe uma provisão divina. Amém? O pecado, antes de vir a existir, o Cordeiro já existia. O Redentor já existia. O bispo Web, ele trouxe uma instrução aqui e ficou dentro de mim. Deus, ele não é pego de surpresa. Ele não está lá no céu sem saber o que fazer. Né? Ele não está lá parado sem saber o que fazer com um problema quando surge, quando aparece. E Ele nos ensina. E nós temos vivido essa mensagem de paz. Jesus é a paz da minha casa. E aqui nós temos aprendido todos os dias, todos os domingos, a ministrar essa paz no nosso comportamento humano, a praticar essa paz dentro da nossa família. E está escrito assim: aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenha-te por alcançá-la, esforça-te por alcançá-la. Primeiramente temos que saber que a paz, ela é um atributo, e encontramos a paz em Cristo Jesus. Nele encontramos a paz. Ele foi enviado a nós aqui na terra para ministrar a paz aos nossos corações. E antes que o ambiente da turbulência, antes que o ambiente da confusão, antes que o ambiente da aflição venha a existir, a paz, ela já existia. E aí o profeta vai trazer aqui uma instrução para a sua igreja: afasta-te do mal, pratica o que é bom, e esforça-te. Saiba que por meio do seu esforço você pode alcançar a paz. É mediante o seu esforço. É mediante a sua decisão de ver aquele ambiente de confusão se criando e você, como um cristão, como alguém que está sendo instruído pela palavra todos os dias, definir: opa, esse ambiente aqui está querendo se criar algo hostil. Fuja da aparência do mal. Amém, igreja? Vou chamar o ministério de louvor aqui à frente. Feche os teus olhos, mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que ela, todos os dias, ela vem e nos molda, segundo a imagem de Jesus Cristo, segundo o referencial de Filho que nos foi dado. Obrigado, ó Deus, pelos líderes desse ministério, por aquelas pessoas que o Senhor colocou aqui, ó Pai, para estar administrando este rebanho, administrando, Senhor Deus, com amor, com temor, que o Senhor os capacite dia após dia, ó Deus, para que esse ministério, ó Pai, cresça em amor, em conhecimento, na graça do Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui presente, ó Pai.
para que eles tenham uma semana abençoada, para que ele desfrute, Senhor Deus, desse momento de adoração, de louvor em tua presença. Obrigado por cada um que se levanta aqui para contribuir, ó Pai, com o crescimento desse ministério. Sabemos que temos um lugar no seu coração. Sabemos que o Senhor nos recebe como filho. E nós, meu Pai, somos gratos a Ti pelas Tuas misericórdias, pelo Teu favor que nos alcança dia após dia, ó Deus. Obrigado, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus é bom, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, tivemos a ministração maravilhosa de manhã, né? Eu levantei ali, aí a coberta pulou em cima de mim, me abraçou assim, me jogou de volta na cama. Aí eu tenho que levantar porque eu tenho que ali receber uma ministração hoje. A briga foi feia hoje. Glória a Deus. Rapidamente, abra sua Bíblia aí em Mateus 11, ou então só me escute. Mateus 11, 28, a partir do 28 diz assim: Gorinha, meu irmão Idélio vai estar pregando, ele vai estar corroborando essa palavra que eu vou deixar aqui para vocês. Mateus 11, 28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antigamente, esse negócio aqui, jugo, é quem é da roça aí conhece aquele travessão assim que coloca em cima do boi, sabe? Que você direciona o boi para cá ou para lá, né? Mas o que esse negócio tem a ver com o descanso, né? Com refrigério, com descanso para a alma, né? Antigamente, para você ser aceito ali na comunidade dos judeus, para você ser aceito, né, por Deus, né, digamos assim, né? Ali entre os fariseus, entre os judeus, você tinha que tomar o jugo de um mestre, tinha que ser discípulo de algum mestre, né? Então esse jugo era um conjunto de regras, né? E os religiosos, eles inventavam um monte de regras e jugo pesado para as pessoas, né? E isso gerava muita tristeza, porque era um fardo muito grande, muito pesado demais para as pessoas levar, e aí as pessoas viviam triste porque isso aqui eu nunca vou conseguir cumprir, Deus nunca vai me aceitar. Elas achavam que Deus nunca iria aceitar elas porque elas não conseguiam cumprir esse jugo que os mestres colocavam sobre elas, né? E para você ter ideia, tinha regra até de cuspir, por exemplo. Você não podia cuspir no sábado porque era pecado. Era uma das regras que tinham. Então, por isso Jesus falou: venham a mim, né? Você que anda cansado, você que anda sobrecarregado, né? Por um jugo desigual, por um jugo da religiosidade, por regras, por coisas que só têm gerado peso na tua vida e não transformação e libertação. Venham a Ele, vão a Ele, vão ao Galileu, vão ao Emanuel, vão a Jesus, porque Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Não sou como esses mestres, não sou como esses pastores, não sou como esses mercenários. Hoje foi falar de mercenário, né, Bispa Raquel? Não sou como eles.
Eu sou humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Em Cristo Jesus a gente encontra descanso, a gente descansa. E a gente é liberto de todas essas amarras da religiosidade, desse jugo pesado e desigual. Senhor, nós queremos receber do teu jugo, que é suave, que é leve. Com o teu jugo, o Senhor pode nos direcionar para onde nós devemos ir. Oh, aleluia, glória a Deus. Seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Irmão, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Vamos declarar o nome dele. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Estamos diante da presença dele. Estamos diante da presença do Senhor. O mestre que é humilde, o mestre que é, aleluia, que tem um jugo leve e suave. Oh, aprendam dele, oh, o mestre que é o verdadeiro mestre, aleluia. Deus Emanuel, ele é a estrela da manhã, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo, por mim, por você, meu irmão, aleluia. Ele vive, aleluia. Oh, eu me rendo a ti, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me
Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Aleluia! Aleluia! Nos rendemos ao teu amor. Nos rendemos ao teu amor, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Dança um pouquinho na presença dele, Dança na presença dele, nas palmas, vamos lá, sim.
Você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te benço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra Suas dizer vozes. que te Vamos lá, de novo. pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, Aleluia. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Seja engrandecido neste lugar. O nome do Senhor seja exaltado aqui. Aleluia. Aleluia. Luz do
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Vamos cantar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Santo Espírito, és bem-vindo a me inundar, encher este lugar. És o desejo do meu coração. Por tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher Esse lugar és o desejo do meu coração. sermos iluminados por tua glória, Diga assim comigo. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e mais uma vez. vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Declara que Ele é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Nessa mesma unção, eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Você foi inundado por uma glória. Você foi inundado por essa glória. Eu quero que você leve essa glória para onde ela precisa ser levada agora, em nome de Cristo Jesus. Levante suas mãos. Você que ora em línguas, comece a orar. Incendeia o lugar que precisa ser incendiado agora, em nome de Cristo Jesus. Eu creio em hospitais sendo incendiados pelo poder do fogo do Espírito Santo. Eu creio em cura, eu creio em salvação, eu creio em libertação, eu creio em nome de Cristo Jesus, do mover sobrenatural de Deus sobre a tua casa, meu irmão, sobre a tua família, sobre aquela pessoa que está precisando agora, em nome de Cristo Jesus. Expanda a glória do Senhor, leve a glória do Senhor, leve a glória do Senhor em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, estenda as suas mãos, receba essas pessoas que estão precisando agora de um toque do nosso Senhor. Você é a porta, você é a porta, abra a porta para essa pessoa, receba-o em nome de Cristo Jesus e receba-o no ministério que ele tem que ser recebido. Nós recebemos agora em nome de Cristo Jesus o ministério de esposo, o ministério de esposa, o ministério de pai, o ministério de mãe, o ministério de filho, em nome de Cristo Jesus. Todos avivados, todos bem avivados, toda junta bem completa, Senhor Jesus, operando a tua obra aqui nessa terra. Dizemos não a todo raquitismo, dizemos não a toda oposição. Em nome de Cristo Jesus, ministramos a paz do Senhor, a paz e a prosperidade sobre os lares. A paz e a prosperidade sobre os lares. Paz e prosperidade seja cheio nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos receber o Idelson aqui em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós estamos recebendo o seu filho na qualidade de profeta. E assim o recebemos porque nós cremos no galardão. E nós estamos recebendo hoje um presente do Senhor, da parte de Deus. Usa o seu filho, Senhor Jesus, com autoridade e poder sobre as nossas vidas. E que essa palavra, Senhor Jesus, sirva e nos encha, em nome de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém, igreja? Todo mundo bem? Poder se sentar. Já cumprimentamos nossos irmãos, já abraçamos, já oramos uns pelos outros. Já tivemos um momento agora de louvor, de cura e libertação. Vou chamar o bispo para encerrar o culto. E o bispo chamar você para encerrar o culto, que já fizemos tudo que tinha de ser feito. Momento maravilhoso. Fala assim: Deus é bom. Fala: Deus é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Saiba, amados, que você é um agente de paz. A casa onde vocês habitam é um ambiente de paz.
Sabe, pastor Fábio, que onde você coloca os seus pés, se torna uma atmosfera de paz. As trevas, elas vão de fugir. Pela verdade da palavra que habita em cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim, todos acharam? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Fala assim, eu permaneço em Cristo. E permanecei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Repita assim comigo, eu permaneço em Cristo. Com convicção, amados, fala assim, eu permaneço em Cristo. E a palavra de Cristo permanece em mim. Amém? Olha que interessante. Viemos nós falando de paz. Viemos nós após um momento tremendo desse que tivemos agora de louvor. Não sei de quem ou por qual motivo, mas nesse louvor de hoje que nós tocamos, eu tenho certeza que houve cura física em alguém aqui nesse templo. Quando a bispa Raquel ela veio aqui fazer essa ministração ao final, quando ela falou de cura, ardeu um poder tremendo no meu coração, e eu tenho certeza que essa cura ela foi direcionada a alguém. Nós louvamos a Deus por isso, amém? Voltando aqui à nossa mensagem. E nós viemos falando de paz, amados. Viemos falando de como ser maridos, de como ser filhos. Um filho que é herdeiro consciente. Hoje pela manhã, numa reunião maravilhosa que nós tivemos, o apóstolo, ele comentou, vocês são pastor bom demais. E aí o Anderson ficou assim meio sem graça, falou assim, sei não? Eu falei, tem como não ser não, Anderson. Você é um pastor excelente, porque você tem uma referência excelente de pastor. Nós temos uma referência, mas vamos fazer o que com essa referência? Estamos usando da forma adequada o estudo que nós temos aqui, a palavra que nos é revelada, tem permanecido no meu coração, ou tem estado no meu coração? E o Espírito Santo ele vem dizendo assim, permanece em Cristo. Você tem buscado, permaneça na busca. Você quer alcançar a cura, permaneça na presença do Senhor. Quer ter sucesso, Caio? Permaneça. Exercendo seu ministério de filho com excelência, sendo Cristo o teu cabeça. Porque nós muito temos estado na presença de Deus. Muitos temos estado orando em línguas. Eu tenho estado lendo Bíblia. Eu tenho estado em comunhão com o Espírito Santo. Mas esse estar ele é temporário. O estar na presença de Deus, ele pode passar. O permanecer não. Permanecei em mim, diz Jesus, para que dê fruto. Porque se não permanecer, se você está aqui comigo, você vai para casa
e esquece do que estava tendo aqui, não vai frutificar, amados. E só quem conhece o íntimo que vai saber. Porque o marido que ele não permanece na presença do Pai, ele tem duas personalidades. Quando ele está na presença de Deus, na igreja ele tem uma personalidade. Em casa ele tem outra personalidade. No trabalho ele tem uma outra personalidade. O jeito de agir dele não é um estilo de vida cristão, íntegro. Ele vai alternando, se moldando de acordo com o ambiente. E nós não nos moldamos de acordo com o ambiente. O ambiente se molda através do cristão. Ah, mas aqueles que estão lá, é difícil demais lidar com eles. Não é. Não para o homem que teme ao Senhor. Não para a mulher que é videira frutífera. Não para a filha e para o filho que são rebentos de oliveira, que são filhos da videira frutífera e do homem que teme ao Senhor. Você, Caio, você é filho da videira frutífera. Você é filho da mulher que teme ao Senhor. Aonde você estiver estudando ou trabalhando, não importa o que as pessoas estão fazendo, elas não vão te influenciar. Você é influenciador. O mundo, ele se molda pela necessidade. Nós nos moldamos pela fé. O mundo, fisicamente falando, ele tem nós, corpo físico, temos uma necessidade, às vezes, de sermos aceitos, de estarmos em comunhão com alguma determinada equipe, de demonstrar que somos bem-sucedidos naquilo que fazemos. E as atitudes que são tomadas com esses pensamentos de saciar esse ego da carne, é de alguém que não está permanecendo na palavra do Senhor. É de alguém que está presente, mas em momentos específicos. Bispo Raquel estava comentando conosco sobre o sorriso dos crentes. Achei aquilo bom demais. Mas que quando conheceu o Web, graças a Deus por isso, né, que hoje nós temos uma liderança abençoada aqui. E quando ela conheceu, ela viu assim e falou: rapaz, que sorriso bonito desse povo crente. Ninguém precisou trazer ela aqui e apontar: ó aquele ali rindo. Ó, o riso daqui. Aquele tá com um aparelho, colocou um aparelhozinho e fica bom. Mas ainda é. Não. Ela teve. Como é que fala? Desejo pelo sorriso. Ela viu e falou: eu quero para mim. E esse desejo, quando nós permanecemos em Cristo Jesus, nós nos desenvolvemos como agentes de paz. Fala assim: eu sou um agente de paz. Um agente de paz que traz, desde o nascedouro, a justificação pela fé. Ah, mas eu não nasci em berço cristão. Mas você nasceu de novo, meu amado. Se você não nasceu num berço cristão, em determinado período da sua vida, você nasceu de novo, Miriam. E nesse novo nascimento, nesse seu nascedouro, você traz a justificação. E vive porque é justificada por fé. E isso traz o desejo aos gentios. Sejamos nós influenciadores, permanecendo na palavra, ao ponto de despertar o desejo nos gentios por aquilo que nós temos. Que é a graça do Senhor, que é o Espírito Santo abundante, transbordante.
Um Espírito que traz manifestação de curas, maravilhas, sinais. Um Espírito que te guia a toda a verdade, que te guia a salvação. Como diz meu amigo, que sem o jugo pesado. Não é, Anderson? Com o jugo leve. Para não fazermos partes dos cristãos que estão indo para a salvação, detestando a viagem. Sejamos orientados pelo Espírito Santo de Deus a seguir um caminho onde Jesus, sendo meu cabeça, vai ser fácil. Onde seguindo Jesus Cristo como meu cabeça, eu vou tomar a atitude correta. Ao ponto de despertar o desejo dos gentios. Eu acredito que todos aqui têm convívio com pessoas que ainda, vou falar mais uma vez, pessoas que ainda não reconheceram Cristo. Ainda. Mas eu declaro que pelo seu estilo de vida, eles reconhecerão a Cristo e entrarão no reino dos céus. Em algum momento a pessoa vai falar assim: meu Deus, eu quero isso para mim. Meu Deus, que paz é essa? E às vezes a gente está com a cabeça aqui a mil. Processando informações atrás de informações, preocupações, mas o espírito em paz. Fala assim: espírito em paz. Vamos ler aqui no versículo 8 de João 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. Tendo permanecido no amor de Cristo. Vocês percebem que Cristo, Ele também permanece no mandamento do Pai? E se nós formos lá em falar de herança, nós temos um versículo em Romanos que fala sobre filhos e herdeiros, onde diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8:12, se eu não me engano, começa essa passagem. E o co-herdeiros, ele quer dizer que nós somos herdeiros juntos. Por isso Cristo, ele permanece no amor do Pai. E pede para que nós permanecemos no amor dele. Fala assim: permanecer no amor de Cristo condiz com minha personalidade, condiz com o meu caráter, condiz com quem eu sou. Vira para o irmão e fala assim: permaneça. Vamos em Romanos 5. Deus é maravilhoso. Permanecer. O estar na presença de Deus, amados, não é para que haja julgamento, tá? Quando eu disse sobre intimidade, sobre um casal, sobre alguém que
tem intimidade com alguém, que às vezes percebe falhas de pessoas que estão nitidamente na presença em alguns momentos e fora, né, agem de outra maneira. Não é para que haja julgamento. Se Deus está te permitindo presenciar algo do tipo, é para que você seja intercessor dessa pessoa. Se algum dia, Anderson, Deus te permitir perceber falha no caráter de um cristão, não é para julgamento, é para que você seja o intercessor dessa pessoa. A falha no caráter é um pedido de socorro. Amém? Estou fugindo de novo. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Até aqui. Então, foi o que tínhamos falado antes, justificados pela fé. Nós entendemos que essa justiça, ela veio num tempo oportuno. E nós somos privilegiados de vivermos em uma geração que não respirou esse ar no tempo da lei. Não precisou derramar sangue de animal. Nós temos acesso ao Pai. Essa justificação pela fé nos tornou privilegiados, porque hoje nós temos livre-arbítrio para escolhermos fazermos a vontade dEle, para escolhermos nos doar ao ministério dEle, por amor, pela fé. Trazendo assim, no nosso nascedouro, bons frutos. Porque quando trabalhamos para o reino, nós nos tornamos permanecidos. Quando estamos justificados, nós estamos permanecendo na videira, não como um galho solto. Um galho solto que não tem de onde puxar a seiva para frutificar. Mas esse acesso ao Pai nos dá essa seiva para produzir frutos, que é o poder do Espírito Santo. Frutos que têm poder para salvar, para abençoar, para estender a mão a quem de direito, nossa área de ação. Saciar a fome, saciar a sede. Não porque somos melhores, mas porque estamos capacitados e servimos ao Pai. E estamos permanecidos na presença dEle, na palavra dEle, justificados pela fé, sendo moldado a cada dia. Ser um agente de paz, levar essa paz, esse tema que nós trabalhamos esse ano, é algo que vai muito além de permanecer. Porque permanecer e ficar do mesmo tamanho, não dá. Fala assim, ficar do mesmo tamanho, não dá.
Veja o exemplo das árvores, os frutos quando nascem. Uma sementinha, né, pastor Fábio? A manga vai nascendo, dá uma florzinha, vai crescendo, até dar o tamanho do fruto. Tá o Rafael aqui tem uns pés de manga bom nas terras dele. Não é assim, Rafael? Vai crescendo o fruto, chega um ponto que o fruto ele está no tamanho adequado. Aí ele vai para o processo de amadurecer. Não é assim que funciona? O fruto ele está sendo moldado. Porque ele está absorvendo da árvore a seiva. Ele vai sendo moldado, ele vai crescendo até estar pronto. Assim somos nós, amados, sendo o ramo da videira, produzindo fruto. Nós estamos sendo moldados na palavra, moldados no Evangelho. Se eu permaneço na palavra, se eu permaneço em Cristo, mas se eu acho que o que eu sei já está bom demais, se eu tenho medo de ter novas revelações, e essas revelações venham me trazer correções que eu tenho medo de ter, que às vezes eu não queira ser corrigido, está errado. E aí nós percebemos que o pecado, a forma como o pecado é feito de maneira consciente, pois até na hora da busca vem o medo da correção. Aquilo que o Espírito Santo vai nos dizer. Eu tenho um determinado nível de palavra, não, isso aqui está bom demais, eu vou guardar. Vou esperar Jesus voltar com isso aqui, que aí eu tenho certeza que eu vou para o céu. Aí entramos naquela parábola dos talentos. Ao que deu um, ele ficou com medo e fez o quê? Enterrou. Assim é o medo. De quem tem medo de ser moldado. E o ser moldado faz parte do crescimento. O ser moldado é diário. O ser moldado é um processo contínuo na palavra. É um processo contínuo como cristão. Não porque já é um filho bom que não pode se tornar um filho melhor. Não porque já é uma esposa boa que não pode se tornar uma esposa melhor. Não é porque já é um marido de excelência que não pode ser melhor. Jesus Cristo é o seu Senhor, pode ser melhor, vai ser melhor. Deixe o Espírito Santo te fazer melhor a cada dia, me fazer melhor, aleluia. Ser moldado conforme a revelação. E vemos uma palavra revelada ao coração. E descobrimos que temos que ser evolutivos espiritualmente. E passamos um ano aprendendo todinho sobre Isaías, sobre o alargar das nossas tendas. Finca bem as suas estacas, vai para lá. Opa, eu vou para ali essa estaca. O financeiro, meu pilar financeiro vai um pouco mais para lá. A minha estrutura de marido fica aqui. E a cobertura da tenda. Vamos evoluindo de forma espiritual. A evolução, ela é espiritual, tá, amados? Não evoluímos do macaco, graças a Deus por isso. Não temos evolução do animal. Fala assim, eu sou filho do rei. Nós já nascemos nessa forma, a imagem e semelhança do Pai. E nem por isso que somos a imagem e semelhança dele, deixamos de evoluir. Mas é uma evolução espiritual. É a evolução que nos capacita a desenvolver melhor. Uma evolução que nos capacita a exercer com excelência o ministério de cuidar a quem nos foi confiado.
Do Weber cuidar com excelência da Raquel cuidar com excelência do Weber, deles cuidarem com excelência da Beatriz. Essa excelência está na evolução espiritual que Cristo, Ele traz quando Ele é o Senhor, quando Ele é o cabeça, quando o homem teme ao Senhor. Amém? Vamos em Hebreus. Fala aí, evoluir é um processo natural do cristão. O cristão, ele precisa evoluir, amados. Não enterre os talentos. Não guarde o talento. Evoluir é multiplicar. Evoluir é prosperar, não apenas financeiramente, mas no seu chamado, no seu ministério. É trazer ao externo, é colocar para fora. Como eu falei no começo, ao ponto dos gentios despertarem um desejo pelo Deus que você serve. Ao ponto, Caio, de você não precisar abrir a boca. Das pessoas olhar para você e falar assim, eu quero esse Deus. Ser adorador por excelência. Em Hebreus, no capítulo 5. Versículo 11. A esse respeito, todos acharam? Quem achou, fala, eu vou para o céu. Quem não achou, fala, eu vou também. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Fala de novo. De novo, e de novo, e de novo. Esse é o estar na presença de Deus, que nós falamos no começo. É ser ensinado de novo, e de novo, e de novo. E a prática? Quando você aprende, ao ponto de não ser ensinado de novo, e pratica, é o permanecer na palavra de Deus. Vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, da doutrina? Assim vos tornaste como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui no versículo 11 diz, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tem uma outra palavra que diz, vede como ouvis. Eu não me lembro a referência dessa passagem. Vede como ouvis. E aqui está dizendo que vos tornou tardios em ouvir. O que é tardio em ouvir? Há uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar, todos nós escutamos. Ouvir é quando nós compreendemos aquilo que estamos ouvindo, que estamos escutando. Ouvindo a palavra, trazendo para o coração, enraizou, profetizamos pela boca e vemos os resultados com nossos olhos. Há um processo, da hora que recebemos a palavra, até a hora que o poder se manifesta, naquilo que nós aplicamos, aquilo que aprendemos. Há um processo, eu preciso ouvir. Alguém está pregando aqui que o perfil do marido ele é assim. Ele é o homem que teme ao Senhor. Que o perfil do pai é determinado jeito, Anderson. Você ouviu. Você traz essa palavra para o seu coração.
você começa a profetizar essa palavra. Você lança a palavra, você está falando naquilo que você acredita, que é o que está em 2 Coríntios, né? Falamos, por isso, né? Cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso nós também falamos. Então nós acreditamos porque a palavra ela desceu para o coração, permanecendo no coração. Falamos e nós vemos a existência pelos nossos olhos, a realização, a manifestação do poder de Deus, trazendo as bênçãos desde o nascedouro até ao Pai, aos filhos e aos filhos dos filhos. Mas para isso é necessário ouvir. E aqui, essa palavra que os escritores aos hebreus, ele vem falando sobre por que os cristãos, os hebreus não tinham progredido. Porque eles estavam estacionados, estavam na inércia, não estavam avançando para o alvo que é Cristo, pela dificuldade de ouvir, sendo tardio em absorver a palavra. Indo ao templo, à sinagoga, à igreja, repetidas semanas, ouvindo a palavra apenas com os ouvidos físicos, tardios em ouvir. Que palavra abençoada, nossa, que ministração maravilhosa, mas, passado horas que saiu, os hebreus, eles não carregavam aquilo consigo no estilo de vida. E por essa prática de não carregar pelo estilo de vida aquilo que eles estavam aprendendo, por serem tardios em ouvir, por não permanecer justificados pela fé em Cristo Jesus, eles estavam ali patinando no gelo. Estava os homens aprendendo, chegando em casa, não tratando bem a esposa. Os filhos aprendendo na igreja, chegava, não honrava os pais. E assim sucessivamente. Ouvindo coisas que não eram da palavra, da parte de Deus. E o Romanos fala, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se eu não me engano, 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem como? Ouvindo. A fé ela é certeza. Se a fé ela vem pelo ouvir, se a fé ela é certeza, nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos ouvindo, da palavra que estamos colocando em prática, ter certeza dos resultados da prática dessa palavra, que é inegável, que é resultado de sucesso. Não tem como o homem que teme ao Senhor, a videira frutífera, colocar essa palavra em prática e fracassar. Eu não conheço testemunhos de pessoas que estiveram integralmente na prática da palavra e fracassaram, permanecendo. Se nós formos avaliar, sempre vai ter momentos de estar na presença do Pai. Mas momentos específicos. Porque estar com Deus é algo maravilhoso. Mas infelizmente, nós não podemos obrigar todos a estarem crendo naquilo que nós cremos. Por isso nós praticamos e o Espírito Santo convence. Amém? Fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Vira para o irmão que está ao seu lado assim, fala assim, permaneça na palavra. Fala, permaneça na salvação. Vamos nos colocar de pé? Feche seus olhos. Gostaria que os amados agora conseguissem um momento de oração. Pensando em como se moldar. Pense aí agora o que você pode mudar para permanecer. Falar assim, Jesus, eu estava não permanecendo na sua palavra nesse momento assim. Eu estava não permanecendo na sua palavra no momento específico no meu trabalho, no momento específico conjugal, momentos específicos da minha casa. Eu percebi falhas. E eu quero mudar. Deixe o ministério da reconciliação trazer agora essa mudança, essa evolução no caráter pelo poder do Espírito Santo de Deus. Santo doce Espírito, Papai querido, nós te louvamos, Pai. Somos gratos, Senhor, pela tua presença maravilhosa habitando em nós. Somos gratos, Senhor, meu Pai, pelo teu Santo Espírito trazendo cura, trazendo libertação. Sou grato, Papai, pela reconciliação que o Senhor tem, meu Pai, agora nos preparado nesse momento. Porque tem, meu Pai, nos levado, meu Pai, a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Porque tem nos levado, meu Pai, a momentos maravilhosos de comunhão contigo, meu Pai, onde podemos entender o nosso ministério, onde podemos entender o nosso chamado. Obrigado, Papai querido, pela ousadia, pela intrepidez, meu Pai querido, meu Pai, para levar a tua palavra. Somos gratos, Senhor, Papai querido, por esse momento. Oh, aleluia, podemos te louvar. Se você fala em línguas também, meu amado, pode falar agora. Aleluia. Se você não falava em línguas até agora, você pode abrir a boca e falar. Porque é o Espírito Santo que veio habitar dentro de nós, para que os discípulos falassem outras línguas, ele está dentro de mim, está dentro de você agora nesse momento. Saiba que você pode abrir a sua boca e falar em línguas. Pode ter esse momento, essa intimidade, contato direto, acesso ao Pai. Aleluia. E nós te louvamos, meu Pai, pela cura. Te louvamos, meu Pai querido, pela palavra. Te louvamos, Senhor, pela comunhão. Te louvamos, meu Pai querido, pelo poder que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E somos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Raquel ou Weber? 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 A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Podem se sentar, só para mim dar alguns avisos. Quarta-feira agora estaremos aqui com uma reunião poderosa de homens. De homens, amém, homens? Amém. Aí nós vamos ver como é que nós vamos fazer para lanchar, porque eu vi um zum que eram as irmãs que iam preparar que ia preparar o lanche. Mas eu acho que é só um zum, né? É só um zum. Eu acho que vai sobrar para o nosso chefe de cozinha ali, ó. O chefe, ele está treinando a palavra, né? Você vê que ousadia. Foi no início do culto, ele chegou para mim ali, ó, tremendo. Eu falei, não esquenta não, me dá dor de barriga também. Isso é normal, acontece com todo mundo. Então você não precisa ficar nervoso. Vamos botar você para pregar, mas ele é chefe de cozinha também. Então ele prepara a palavra de Deus também, uma comida boa, né, pastora? Não é assim que seu marido trata você assim bem? Então a gente vai ver se abusa dele aqui, os homens. Mas nós vamos vir aqui conversar, orarmos juntos. O nosso irmão Rafael vai preparar uma palavra boa para nós. Eu quero dizer para vocês que hoje tivemos uma bênção lá, né, na igreja, né, uma reunião de ministros, que desenvolvendo a nossa proatividade, todos nós devemos desenvolver a proatividade. Eu acredito que isso que o Edelson falou sobre permanecer, à medida que a gente permanece mesmo,
a gente é apertado para sermos proativos. Não dá para continuar. E evoluímos quando colocamos a mão para fazer algo que é novidade. Ou que pode, muitas das vezes, não tem ninguém fazendo. Não tem ninguém fazendo, mas eu vou fazer. Aí o Espírito Santo de Deus, porque você permanece nele, o Espírito Santo de Deus te capacita, às vezes, para uma coisa que você nem sabia que era capaz de fazer. Amém? E aí você está evoluindo. Amém? Então, o culto, teremos o seminário de mulheres, a mulher que edifica, foi adiado para agosto, mas não era já em agosto? Houve mudança, pastora? Ia ser agora? É porque eu acho que se fosse agora, ia ficar meio apertado, né? Para pegar mês de julho, de férias, as irmãs iam ficar meio atropeladas. Melhor agosto mesmo, então já está modificado. Eu achei que já era agosto, mas está certificado aqui que é agosto mesmo. Acampamento de jovens, 29 a 31 de agosto. Os jovens, façam as suas inscrições, por favor. Eu vou fazer a minha, porque eu estarei lá, nem que seja pelo menos um dia, né? Mas estaremos lá, assistindo esses jovens crescerem na graça do Senhor. 29 a 31. Eu acredito, né, Vitor, que está tendo parcelamento ainda, né? Até a última data da inscrição pode parcelar? Até o dia 10 de agosto. Amém. Então, quem precisar de fazer parcelamento dos jovens que estão aqui, se tiver filhos que vai mandar, até qual é a idade? Mínima? 13 anos, 12 anos? Então, se tem independência financeira dos pais e os pais tiver condição de enviar, pode parcelar até quantas vezes? Eita fé. Então tá bom, vamos passar de 200 parcelas de R$1. Até quantas vezes? Mas isso aí é porque tem o juro da maquininha, né? Então é melhor não parcelar em muito, porque senão o juro da maquininha, você sabe como é que é, né, meus irmãos? Melhor parcelar em pouco. Então, acampamento de jovens, que tiver criança acima de 13 anos ou pré-adolescente, pode enviar. Amém? As vagas, aqui o pessoal está avisando aqui que as vagas são limitadas. A gente sabe como é que é isso. Demorou para fazer inscrição, depois não tem choro nem vela, né, Miriam? Lembra quando era aqui na igreja, né? Ficava na porta, chegava os irmãos no último dia, pastora Lourdes, os jovens chegavam, faz uma inscrição, chegava mais um ônibus com 10. Aí fala assim, infelizmente, não cabe mais. Infelizmente. Então vamos fazer as nossas inscrições, pelo menos guardar as nossas vagas aqui da igreja, para não ter surpresinha. Oi? Só resta 50? Está dividido isso aí, 50 para os dois. Então, é 50 geral. Vamos correr. Quinta-feira, às 20 horas, família no altar de Deus. A irmã Rosineide deu o diagnóstico, a filha dela está bem melhor. Já está um bocado de dias passando muito bem. Nós mantemos a nossa intercessão, nós mantemos a nossa fé, nós mantemos a nossa oração pelo bem-estar e pela cura. Amém? Reunião hoje pela manhã já foi acontecer. Por que você está anotado aqui? Passa. É porque ele vai falar da reunião. A reunião de todo terceiro domingo com o apóstolo continua. Só não vai continuar o dia que nós avisarmos que não vai haver. Então, todo terceiro domingo do mês tem reunião. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Você que é mesmo um agente de milagre, de alegria, eu louvo a Deus porque o cristão pode estar passando pelo vale da sombra da morte e ele está sorrindo. Né? Por isso que os outros ficam assim, meu Deus do céu, esse irmão está passando tribulação, e ele está lá com aquele sorriso de quem está garantido na vida eterna, né? Então você pode ir para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus ministérios predominantes, cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela sua vida financeira e já te abençoar. Debaixo desta bênção que você está, que não é apenas a minha bênção, é a bênção da palavra, do próprio Cristo, do Cristo ressuscitado. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação, que os dons do Espírito Santo de Deus, eu repito mais uma vez, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam evidenciados na sua casa, na sua família, nos seus lábios, na sua boca, na sua profecia. Os dons do Espírito Santo de Deus sejam aumentados sobre você. Que a graça salvadora, que o aumento da capacidade de adquirir riquezas e administrá-las bem, esteja sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas mãos que produzem e trabalham. É assim que nós te abençoamos, você juntamente com a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém.
Amém? Então, o QR Code aqui, se você quiser fazer Pix de oferta, se você trouxe a sua oferta, traga aqui à frente, dê um abraço no seu irmão e deseja a ele uma semana abençoada. Vamos lembrar do nosso irmão, mas a esposa aqui, que não veio, foi hospitalizada, Rafael. Do Márcio e da esposa dele foram hospitalizadas e precisaram tomar medicamentos fortes. Vamos lembrar das nossas orações, eles não vieram, não puderam ir na reunião pela manhã, porque infelizmente foram acometidos com a virose, uma infecção, alguma coisa séria lá. Então, nós oramos e intercedemos pela família deles em nome de Jesus. Amém? Se você lembrar de algum enfermo aí, passa uma mensagem e abençoa a vida dele em nome de Jesus. Está encerrado nosso culto em nome de Jesus.